E aí, pessoal, beleza? Bom, primeiramente, feliz ano novo, né? Feliz 2021. Vamos torcer aí para que esse ano, no mínimo, possa ser aí normal, né? Porque a gente enfrentou essa pandemia em 2020 e, né, vamos torcer para que, mesmo com todo esse ano caótico que tivemos em 2020, a gente possa buscar aí aprendizado e aprender com tudo isso que aconteceu, porque mesmo situações ruins, a gente pode tirar aprendizados, né? A gente pode aprender e evoluir. E vamos torcer para que 2021 as vacinas possam chegar e nossas vidas possam voltar à normalidade, né? Vai demorar um pouco ainda, mas acredito que vai dar tudo certo, né? Vamos torcer aí que seja um ano de 2021 muito bom para todos. E para vocês também, né, que vão ingressar aí no ensino médio, espero que vocês possam ter aí um primeiro ano muito bom. Mas para isso vamos concluir aqui o nosso quarto bimestre, né? E a gente vai continuar falando da Fábrica Global e a Nova DIT, né, a nova Divisão Internacional do Trabalho. Na aula passada, antes do recesso, eu expliquei, né, que seria essa fábrica global, como as empresas transnacionais fazem uma produção descentralizada, ou seja, ela fabrica um produto, várias partes de um produto em países diferentes, para diminuir aí seus custos e aproveitar as vantagens que muitos países menos desenvolvidos oferecem, com menos cobrança de imposto, mão de obra barata, entre outros. A gente já falou sobre isso, né? E a gente vai ver mais as consequências, né, dessa maneira de produção. Basicamente, a gente vai falar aí da nova DIT, né, a nova Divisão Internacional do Trabalho, as consequências para a gente. Então, a gente vai falar primeiramente aqui de mercado de trabalho. E aí, uma das características marcantes do período mais recente aí da globalização que nós estamos vivendo leva as empresas a buscar uma contínua renovação, né, das estratégias de produção e comercialização de seus produtos. Por quê? Porque ela vai ter uma forte concorrência, né? Hoje são várias empresas de vários ramos diferentes, em cada ramo alimentício, automobilístico, têxtil, enfim, elas vão ter concorrência. E essa concorrência faz com que elas tenham que ser criativas, que elas tenham que inovar, que elas tenham que produzir cada vez um produto de melhor qualidade. Então elas têm que buscar uma contínua renovação, mudar, não ficar no mesmismo, não produzir sempre a mesma coisa. Mudar as estratégias para produzir de forma mais eficaz, para vender, né, comercializar de forma mais eficaz os seus produtos. Por exemplo, trazer um exemplo de produtos que eu acho que é do conhecimento da maioria de vocês. A gente vê que nos últimos anos, cada vez mais as indústrias de videogame vêm evoluindo cada vez mais rápido, né? De um PlayStation 3, o Xbox 360, e aí já veio o One e o PlayStation 4 com novas tecnologias, e agora a gente já entrando aí no PlayStation 5 e o novo Xbox, que agora eu não lembro o nome. Mas enfim, tanto a Microsoft e a Sony, que são as empresas aí desses videogames, elas estão evoluindo e buscando novas tecnologias, transformando esses videogames para que eles tragam novas maneiras, né, de atrair o consumidor. E cada vez mais vai evoluindo esses produtos para que eles consigam agradar o consumidor e vender, porque senão eles vão falir. Da mesma coisa a indústria de carros, cada vez carros vêm com coisas novas, né? Airbag, ar-condicionado, GPS já instalado, enfim. Né? As empresas precisam renovar e precisam mudar seus produtos constantemente para não ficar para trás, porque a concorrência é forte. E para isso elas necessitam, obviamente, de novas tecnologias nesse processo de produzir, criar novas tecnologias, melhorar as que já existem. E para isso, elas demandam por trabalhadores criativos e qualificados. E aí é que entra a consequência para a gente, né? Para nós, que
buscamos o mercado de trabalho para vocês que são alunos e que vão entrar nessa corrida para um mercado de trabalho para ter o seu emprego. Porque cada vez mais, para se conseguir um emprego, e muitas vezes, por mais simples que pareça, vai buscar aí um maior nível de escolaridade, né? Onde as pessoas sejam capazes de se adaptar constantemente a mudanças dentro de um trabalho, porque cada vez mais se busca uma renovação, né? Então, o trabalhador ele tem que estar apto a mudanças. Em todos os setores de produção, vai se cobrar esses trabalhadores criativos e qualificados, seja na agropecuária, seja na indústria, na área de prestação de serviços, né? Então, galera, a gente vê aqui a fundamental importância da educação. E não somente da educação básica, porque vai chegar um tempo que quem só tiver educação básica não vai conseguir emprego. Porque a educação básica, se ela também não evoluir, isso vai ser assunto da aula de sexta, a gente vai comentar um pouco sobre isso, a educação básica também não vai preparar mais os alunos para se tornarem trabalhadores qualificados para as empresas, porque essas empresas estão mudando e a tecnologia cada vez mais faz parte. Quem dominar essa tecnologia vai conseguir ali ter o seu emprego, né? Vai conseguir trabalhar. Mas não só isso, né? Vai ter que ser criativo e vai ter que ter qualidade no seu trabalho. Daí a importância que eu sempre falo para vocês de criarem suas próprias respostas, né? Quando fazerem uma atividade, porque isso é um exercício à criatividade. Quando a gente copia, a gente fica preguiçoso, a gente não faz exercício com o nosso cérebro. Por quê? Como a gente vai exercitar o nosso cérebro? Sendo criativo é uma das maneiras. Quando a gente só copia, a gente não está exercitando. Então, nosso cérebro é como se fosse um músculo, né? O músculo, quanto mais você exercita ele, mais forte ele fica. A mesma coisa é esse nosso órgão. Então, é importante a gente vocês aproveitarem esse período que vocês estão na educação básica para buscar serem mais criativos, se prepararem para faculdade, porque logo a faculdade vai ser uma exigência. Quem não tiver o ensino superior não vai sobreviver no mercado de trabalho. E aí uma coisa que a gente já percebe no mercado de trabalho hoje em dia é que essas relações de trabalho elas estão mais flexíveis, ou seja, elas não são mais tão estáticas, tão simples como eram antes. Antes a pessoa tinha um horário de trabalho, digamos que de 8 da manhã às 18 horas da tarde, e nesse horário de trabalho ela tem que exercer as funções dela, produzir, né? E é isso, deu 18, ela sai e assim ela consegue manter ali o seu emprego e ser uma pessoa funcional. Hoje em dia não basta, né, só isso, né? Trabalhadores hoje em dia eles têm dificuldade para se manter no emprego, porque o salário deles, a remuneração, ela não está mais dependendo só de ele cumprir seu horário ali, suas obrigações dentro do seu horário de trabalho, mas está dependendo da produtividade. Porque, da maneira mais antiga, se dois trabalhadores, né, trabalham numa certa empresa, de 8 às 18, um é muito produtivo, né, ele produz muito, ele é um trabalhador competente, ele chega na empresa, faz o que ele tem que fazer, e às vezes ele faz até mais do que ele tem que fazer, ele ajuda a empresa a produzir mais. E outro não é tão produtivo, né, ele tá ali produzindo, mas gosta de ficar batendo um papo, vai ali tomar um cafezinho, demora um pouco, e aí não produz muito. Mas os dois recebem a mesma coisa, porque eles têm uma jornada de trabalho de 8 às 18, os dois cumprem essa jornada. Um produz mais e outro menos. Antigamente, basicamente, esses dois recebiam a mesma coisa. Hoje em dia as empresas estão cobrando cada vez mais produtividade, não horas de trabalho. Então esse trabalhador que não é tão produtivo, que gosta de ficar batendo papo, né, que não produz muito, só conversa, não trabalha muito no seu horário, ele vai acabar sendo demitido hoje em dia, porque cada vez mais as empresas querem que os seus trabalhadores sejam produtivos, né? Então a carga horária é menos importante. O importante hoje é a qualidade do serviço e o quanto ele produz, e principalmente quanto que ele produz. E o que essa imagem aqui está retratando? Que as pessoas têm que ser, a gente poderia usar o termo em inglês multitask, ou seja, multitarefa. Elas
tem que ter a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e planejar, né? Enquanto produz, está ali planejando, está pensando para fazer várias coisas, porque quanto mais ela produzir em menos tempo, mais apta ela vai ser para o trabalho. E os trabalhadores que não conseguirem seguir essa tendência vão acabar ficando para trás e vão acabar perdendo ali o seu posto de trabalho, né? Por isso essa dificuldade de manter. Porque não é fácil, né? A pessoa conseguir fazer um planejamento, fazer uma gestão de todas as suas atividades dentro de uma empresa de uma forma produtiva, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Se organizar dessa forma, é necessário prática, é necessário conhecimentos da empresa, dos negócios, enfim. Então, cada vez mais, isso será cobrado de vocês, estudantes, quando vocês ingressarem no mercado de trabalho, né? Essa capacidade de produzir mais e com qualidade. Então, cada vez mais vai chegar um tempo que as empresas não vão definir um horário de trabalho. Que você vai trabalhar de 8 às 18, né? Enfim, ela vai exigir que você, nessa semana você tem essa meta, você tem que cumprir essas metas. E aí a pessoa vai ter que se desdobrar para conseguir cumprir tais metas. Porque o importante é a qualidade e a produtividade, não mais a carga horária, como era antigamente. E aqui a gente chega em uma das consequências, né, dessa evolução da tecnologia, desse novo modo de produção da fábrica global, que é o aumento do desemprego na economia global, ou seja, um aumento do desemprego no mundo todo. E muito, vamos voltar no slide aqui, é por conta de trabalhadores terem essa dificuldade, né, para se adaptar a novas formas de trabalho. Muitos trabalhadores não conseguem manter a qualidade e a produtividade, né? E aí, mais uma vez, eu ressalto a importância da educação. Aquele aluno, em sala de aula, vocês muitas vezes acham que a gente fala isso direto porque a gente quer pegar no pé de vocês, mas não é. A gente está tentando adaptar vocês à realidade que vocês vão encontrar no mercado de trabalho. Aqueles alunos que gostam de brincar, que faz o trabalho de qualquer jeito, que depende do colega para fazer as suas atividades, né? Porque espera o colega fazer para copiar. Esse aluno não vai conseguir vai ser um desses que não vai conseguir manter o trabalho, porque ele não vai conseguir ser produtivo, porque ele não era produtivo na escola, né? Ele não conseguia lidar com todas as suas disciplinas e, né, ali conseguir fazer todos os trabalhos que eram exigidos no tempo correto. Então, ele não era produtivo e os seus trabalhos não eram de qualidade porque ele copiava. Então, ele não vai chegar preparado no mercado de trabalho e pode ser vítima aí desse desemprego, que é o desemprego estrutural, né? O desemprego tecnológico, que a gente até falou um pouco sobre ele lá no terceiro bimestre, nas aulas de a tecnologia, né, na agropecuária, mecanização do campo. E basicamente é isso, né? A máquina substituindo o emprego do homem. Em Brasília a gente já viu um pouco sobre isso hoje, né? Questão aí dos cobradores de ônibus. Quando entrou nossa, mãe, não tá saindo. As catracas saiu, eletrônicas. Se discutiu muito se o posto, né, o ofício de cobrador ali seria mantido. Até hoje está sendo, mas já se discute aí que os ônibus serão operados apenas pelo motorista, né? E o motorista vai exercer as funções que eram no cobrador. E isso vai gerar uma grande quantidade de desemprego. E é um desemprego estrutural. Porque, de certa forma, essas catracas vão estar auxiliando e ajudando a substituir esse trabalhador. Então, o que é o desemprego estrutural, gente? É quando a tecnologia ela ajuda a causar o desemprego. Ou seja, existem pessoas que não estão adaptadas a essas tecnologias e por conta disso, ou elas serão demitidas, né, serão substituídas por essas máquinas, ou pessoas que não vão entrar nos postos de trabalho porque elas não entendem essa tecnologia, não sabem operá-las, então elas não vão conseguir trabalhar. Então, os motivos do desemprego estrutural são o quê? A inserção de novas tecnologias nos processos produtivos.
substituição da mão de obra pela máquina, né, pela mecanização, e pela automação e pela informatização do processo produtivo, ou seja, por máquinas, por robôs e por softwares, né, tecnologia aí substituindo a mão de obra humana. Então, esse tipo de desemprego hoje está mais presente em países desenvolvidos, que são países mais tecnológicos, mas com a fábrica global, com as transnacionais de empresas europeias, estadunidenses, japonesas, chinesas, coreanas, vindo para países subdesenvolvidos, países mais pobres, para aproveitar todas aquelas vantagens que a gente já estudou, de mão de obra barata e tal, é possível que, num futuro não tão distante, esse desemprego estrutural venha com mais força para o nosso país e para os outros países mais pobres em desenvolvimento. Né? O Brasil já começa a ter uma onda de desemprego estrutural, né? Não só na área de transportes, mas em várias áreas. Se a gente fosse pegar casos específicos, a gente ia conseguir achar vários. Então, ela está mais presente nos países desenvolvidos, mas esse tipo de desemprego avança nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e vai chegar em países mais pobres também. Importante ressaltar, gente, que esse não é o único, né? Existem várias causas para o desemprego, mas esse é um dos principais, né? Com esse novo método de produção na fábrica global. E aí, galera, é importante a gente compreender que não é somente a introdução de tecnologia nas cadeias produtivas a responsável pelo desemprego estrutural. Obviamente não é só porque chegou tecnologia gera desemprego, não. A lógica do capital também é uma das responsáveis. E o que é essa lógica do capital? É a busca por novas técnicas de produção que vão visar, né, vão objetivar, economizar com os pagamentos de mão de obra para obter mais lucro. O que isso quer dizer? Quer dizer que os empresários, donos de empresas, quem manda ali no sistema produtivo, ele quer lucrar. E para lucrar, às vezes é mais fácil você ter uma máquina trabalhando que não recebe salário, não recebe benefícios, né? A máquina não precisa se ausentar para levar o filho no hospital, a máquina não precisa chegar no horário, porque ela sempre já está lá. Então, para o empresário é mais interessante ter a máquina trabalhando do que a mão de obra humana, porque a máquina vai trazer mais lucro. E aí a gente vê isso na balança. Para os empresários, o dinheiro tem um peso maior do que o trabalhador. Então o empresário não está ligando se o trabalhador vai ficar desempregado, se vai ter muita gente sem emprego, né, por conta dessa tecnologia substituindo a mão de obra humana. O empresário não está preocupado com isso, né? Para o empresário, que se virem essas pessoas, ele não quer saber. Ele quer saber que a empresa dele lucre e que ele continue enchendo o bolso de dinheiro. Então, isso é a lógica do capital. E ela também é responsável por esse aumento do desemprego, tá? Então, essa é a face negra do capitalismo. Porque o capitalismo, ele não se importa, né? Ele quer objetivo lucro. E se as pessoas não estarem preparadas, elas vão ficar para trás e lá atrás elas vão ficar. Então, mais uma vez ressalto a importância da educação, gente. Não fiquem para trás. Porque se hoje a gente vê famílias passando dificuldade, muitas, até sem ter moradia, são pessoas que não conseguiram acompanhar esse ritmo de trabalho, né? Não conseguiram se adaptar, não obtiveram emprego e por algum outro motivo, seja por questões educacionais, por questões sociais, por questões de saúde, não conseguiram estar no emprego, e sem emprego as pessoas não têm como sobreviver, né? Não conseguem comprar alimentos, não conseguem ter uma moradia, e isso vai aumentando a pobreza no nosso país. Então, essa é a realidade, né? O capitalismo, ele não pense que terminando a escola vocês já vão ter ali um emprego esperando por vocês. Não, vocês terão que lutar, né? Lutar não é a melhor palavra, mas vocês vão ter que competir, tá aí uma palavra melhor, para ter uma vaga de emprego. E muitas vezes uma vaga no emprego que nem é um emprego tão interessante. Para ter um emprego bom, um emprego que você sonha ter, porque eu acredito que vocês tenham sonhos, né? Ser médico, dentista, advogado, policial.
vocês vão ter que ralar para chegar até lá, vão ter que se qualificar. E começa por aqui, na educação básica, vai passar pela faculdade, e não só a faculdade, mas cursos para auxiliar, né? E fazer concursos, de repente, que aqui Brasília é um local mais focado em concursos, que é uma prova bastante difícil, né? Mesmo para áreas mais simples. Então, as pessoas terão que estudar e se adaptar para não ficar para trás, para não ser substituído pela máquina, e se adaptar para saber utilizar essa tecnologia ou criar essa tecnologia. E aí, galera, além do desemprego estrutural, que é quando a mão de obra humana é substituída pela tecnologia, soma-se a isso aí o desemprego conjuntural ou cíclico. O que é o desemprego conjuntural? É quando... Aqui ficou errado, tá, gente? É para ser dispensa, tá? Quando uma dispensa de uma mão de obra durante uma crise econômica, ou seja, quando um país, um estado passa por alguma crise, e aí vai ter que demitir funcionário por conta dessa crise. Às vezes é um desemprego cíclico, né, ou conjuntural, porque às vezes só durante a crise ali uma empresa vai demitir aqueles funcionários, porque ela não está tendo condição de pagar, e aí quando acabar a crise ela pode recontratar, às vezes acontece, tá? Então pode-se dizer que muitas vezes são demissões temporárias. E a pandemia que a gente viveu aí em 2020, que a gente ainda vive, infelizmente, ela é um desses exemplos. Ela é uma crise na área da saúde. E muitas empresas, devido a essa dificuldade, né, principalmente as empresas comerciais, elas tiveram grande dificuldade para lucrar, né, empresas de venda, porque as pessoas, principalmente lá no meio da pandemia, não podiam sair nas ruas. E muita gente saíam poucas pessoas para a rua. Então, aquelas lojas, por exemplo, uma loja de roupa, ela perdia seu cliente, né? Vamos imaginar a Poliele. Poliele é loja de calçado, né? Que a gente tem aqui em Celândia. Durante a pandemia, que poucas pessoas saíram na rua, ela perdeu mais de 80% dos seus consumidores. Então, ela deixou de vender. E ela deixou de lucrar. E aí, como é que essa empresa vai manter os seus trabalhadores? Se não está entrando dinheiro, né, não está vendendo os calçados, ela não vai conseguir pagar salário. E aí ela vai começar a demitir. E aí, isso pode ser uma demissão temporária, tá? Porque quando acabar essa pandemia, ela pode recontratar aqueles funcionários que, na visão dela, eram bons funcionários e vale a pena contratar. Porque é mais fácil ela recontratar esses funcionários, que ela já conhece, que sabe como trabalha, do que contratar pessoas novas, né, que ela não tem experiência. Então, isso é um exemplo de desemprego conjuntural. Né? Ele acontece devido a uma crise política ou, nesse caso, uma crise, né, na área da saúde. E aí a importância das empresas se adaptarem para superar essa crise. Então, por exemplo, uma loja de calçado que não vai conseguir vender porque as pessoas não estão indo na rua e não estão indo lá na loja comprar, ela teria que reforçar suas vendas na internet, né? Que seria aí o meio mais fácil. E ela teria que contratar mais pessoas na área para criar site, né? Na área de tecnologia, de informática, para construir um site, para gerenciar essa venda online, enfim. As empresas têm que se adaptar a isso. Mas o trabalhador, o vendedor, que vendia ali seu calçado todo dia, digamos que aquele vendedor mais antigo, mais velho, que não sabe mexer no computador, ele vai ser o primeiro a perder um emprego, né, nesse caso. Porque a utilidade dele ali, na visão da empresa, já não vai ser tão grande. E aí ele vai sofrer uma demissão. Talvez uma demissão temporária, nesse contexto. Tá? Então, gente, desemprego conjuntural é quando a pessoa perde seu emprego por conta de uma crise, né, ou de algum problema, a empresa está passando por um problema, ou o país, né, e aí esse desemprego, essa demissão, ela pode ser temporária, tá? Às vezes a pessoa perdeu o emprego durante a crise e não vai ter ele de volta, mas muitas vezes são desempregos temporários. O Brasil passou a ter um forte desemprego conjuntural a partir de 2014, que foi quando a gente teve ali aquela crise política, né, que ocasionou no impeachment da Dilma, né, e de lá para cá o país se dividiu bastante nessa questão de direita e esquerda,
e isso atrapalha, né? Isso gera crise, essa desunião nacional que nós estamos tendo. Então isso afeta o mercado de trabalho, né? Isso afeta as empresas, isso afeta as transnacionais de investir em nosso país, né? Fazendo com que aumente aqui o desemprego. Então, galera, essa foi a nossa aula. Espero que a maioria de vocês tenham assistido, que tenham entendido, né? E agora uma atividade simples, que foi as duas últimas coisas que eu falei nessa aula, vocês vão explicar a diferença entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Qual é a diferença dos dois? É só isso que vocês têm que fazer. Beleza, pessoal? É isso, então. Bons estudos para todos vocês. Mais uma vez, um bom 2021 para todos nós e até a próxima.